Para fazer este modelo de vestido, eu separei aqui 1,5 m de tecido, com 1,40 de largura e dobrei ele 4 vezes, como mostra aqui na imagem para vocês. Posiciono aqui a minha blusinha que eu vou usar como molde, bem na dobra do tecido, e vou começar a trabalhar com ela a partir do ombro, da parte mais alta do ombro da blusinha. Eu marco aqui uma altura de 10 centímetros, destaco bem. E também vou começar a trabalhar aqui na parte da cava, na parte de baixo, bem ali na curvinha da cava da blusa. Vou fazer uma dobra respeitando essa curvinha de baixo, numa forma diagonal, como se eu fosse cortar uma blusinha de manga raglan, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Aí não tem ali aquela marcação de 10 centímetros que eu fiz a partir da altura do ombro? Eu vou dobrar para dentro essa parte, deixando o corpinho da blusa na parte de cima, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem. A largura da frente eu deixei com 11 centímetros. Vou marcar agora a altura do corpinho do vestido. Aqui eu marquei até na minha cintura. E eu vou cortar costas e frente de uma vez. Vão ser iguais essas partes, costas e frente. Dobrei ali na minha cintura e vou fazer o corte em volta da minha marcação. A altura que eu deixei para esse corpinho é de 33 centímetros. E esse tamanho que eu tô fazendo, ele veste o 38, 40 tranquilamente. Eu começo ali o corte pela parte da cava, deixando uma margem de 1 centímetro. Desço aqui pela lateral, deixo uma margem de 1,5 centímetro. E só lembrando que na parte do decote, eu deixei uma margem de 1,5 centímetro. E aqui na barra da cintura, eu vou deixar uma margem de 2 centímetros. Caso eu precise refilar essa parte depois, para que não fique curto na hora de eu for montar a minha peça. Como eu tinha tecido suficiente, eu resolvi fazer um acabamento diferenciado nesse vestido. Então, eu cortei novamente essa parte do corpinho de cima, apesar que tá difícil de ver aqui na imagem. Eu usei a mesma peça que eu cortei primeiro, como base para cortar a segunda. Então, eu vou ficar com 4 partes iguais. 2 eu vou usar para frente, 2 eu vou usar para as costas. Com o restante da altura do tecido que sobrou, agora eu vou cortar a saia do vestido. Eu uso o corpinho de cima, a parte da cintura, para fazer a marcação da cintura da saia do vestido. Posiciono ali para ficar no mesmo tamanho, só que eu vou cortar um pouquinho maior essa saia, com 2 dedos mais larga do que a cintura realmente do vestido. Na parte da cintura até o comprimento, eu vou fazendo um corte, levando esse corte em diagonal até a barra desse vestido. Exatamente como eu estou mostrando para vocês aqui, fazendo o máximo de aproveitamento da largura do tecido. Pronto, simples assim tá cortada já a saia. Eu só vou dar um ajuste aqui na barra, tirando do meio para a lateral, mais ou menos 2 centímetros nessa alturinha, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Com as partes das tiras laterais que sobraram, eu vou fazer o corte agora das alcinhas e da cordinha para fazer a amarração na parte das costas. O legal nesse modelo é que eu consigo fazer um aproveitamento total, tanto da altura do tecido como da largura dele também. E é um corte muito fácil, principalmente para iniciantes. As alcinhas eu deixei assim, ó. 2 de 3 centímetros por 40 e 2 de 6 centímetros por 40. Como esse modelo é de alcinha, eu preciso fazer ele ajustado na parte do busto, né, para não ficar abrindo. Então, eu vou fazer uma abertura na parte das costas, porque eu não vou usar zíper. Então, eu separei 2 partes do corpinho, que vai ser as minhas costas, e vou fazer uma aberturinha aqui nas costas. Eu deixei essa alturinha com 15 centímetros de altura, mas você pode deixar com menos, com 10, que vai dar certo também, não precisa ser tão longo igual eu fiz a minha. Eu dobrei ele no meio, marquei os 15 centímetros e faço um corte como se fosse uma gotinha até a alturinha que eu marquei de 15 centímetros, cortando redondinho aqui na parte de baixo. Observe que eu tiro bem pouquinho o tecido, é no máximo 2 centímetros a largura dessa gotinha. Eu vou abrir e mostrar para vocês como que vai ficar. Dessa forma assim, ó. Eu fiz aqui uma montagem prévia do corte,
Só para vocês verem como que vai ficar depois esse vestido de pronto. É mais ou menos dessa forma. Na parte da costura, eu começo fechando primeiro as alcinhas. Eu faço dessa forma, ó. Dobro as laterais virada para o centro e depois dobro ela no meio e costuro bem na beiradinha. Bem facinho fazer dessa forma. Gente, lembrando que é uma das formas de fazer uma alcinha. Tem outras formas, se você souber uma forma mais fácil para você, pode fazer também, que não tem problema. O importante é o resultado dar certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta básica. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você está conseguindo entender? Tá fácil? Tá difícil? Diz para mim aí nos comentários. As minhas alcinhas já estão costuradas e eu vou começar pela parte das costas. Unir ali, ó, direito com direito. Eu vou fazer essa alcinha com regulador. Não tem necessidade, eu vou fazer só porque eu quero um detalhe diferente na minha peça. E vou começar a colocar ela aqui na minha blusinha. Eu já montei ali o regulador direitinho e uni, ó, mais uma vez, direito com direito. Faço uma costura primeiro na parte da cava. Aqui eu já mostro essa cava costurada para agilizar o processo e o vídeo não ficar muito longo. Eu fiz uma costura com um pé de máquina e agora eu vou montar essas alças aqui. Eu abro a minha blusinha, né? Ela já tá virada direito com direito e vou colocar ali, ó, a minha alcinha bem na beiradinha dessa costura, para ficar bem certinho. E deixo uma sobra também para o lado de dentro. Eu alfinetei elas para ficar mais fácil na hora de costurar. Quem me segue aqui sabe, gente, que eu amo trabalhar com alfinete e não dispenso nunca. E agora eu faço essa costura na parte de cima, que no caso é a parte do decote. A costura também é a distância de um pé de máquina. Eu começo ali sempre fazendo o retrocesso, bem feito, para que não venha desmanchar, né? Depois a minha peça pronta e me dê mais trabalho para consertar. Já costurei a parte de cima do decote, prendendo ali as alcinhas. Agora sim, eu vou fechar essa abertura que eu fiz, colocando ali também as alcinhas que eu vou usar para amarrar. Eu encaixo ali também bem na beiradinha da costura, para ficar bem certinho. Prendo com o alfinete. Observe que eu abri a peça para o lado direito, tá? Prendo ali com o alfinete dos dois lados e vou fazendo essa costura contornando essa abertura da parte do meio das costas. O tecido que eu tô usando para fazer esse modelinho aqui é uma viscose, mas esse modelo também dá certo num viscolinho, num linho misto, até num linho puro, numa lese também fica lindo. Eu já fiz aqui a costura dessa abertura das costas, vou dar o acabamento para mim revirar essa peça para o lado direito. Cortei ali o excesso da tirinha que eu costurei e vou fazer uns piques em volta de todo esse corte, tomando, é claro, devido cuidado para não cortar a parte que eu costurei. Depois que eu termino de dar os piques, fica dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Vocês não têm noção como facilita na hora de revirar a peça. Agora, eu dobro as beiradinhas com bastante cuidado e só revirar a peça para o lado direito e vocês vão ver que o acabamento fica perfeito, tanto das alças como das costuras. A parte das costas já está totalmente finalizada, agora nós vamos trabalhar a parte da frente do corpinho do vestido. Aqui eu tenho as duas partes que eu deixei para a parte da frente, unir direito com direito e vamos fazer primeiro a costura na parte da cava, né, que é nessa parte lateral. Essa costura eu faço também com a distância de um pé de máquina e sempre eu falo bastante nos meus vídeos, gente, não pode esquecer do retrocesso, nem no início nem no fim. Faço essa costura nas duas partes da cava da frente e depois que eu costuro, eu ainda venho prendendo essa costura para o lado do avesso dessa peça. Eu faço dessa forma, ó, abro a minha peça para o lado direito e viro esse acabamento para um dos lados, onde vai ser a parte do avesso da peça. E vou prender ele fazendo uma costura bem na bordinha ali, uma costura de reforço que a gente fala, para prender esse acabamento para um lado só. Lembrando que os dois lados da cava, o acabamento tem que ficar preso para o mesmo lado. A parte da frente já está com as cavas costuradas.
tá virada para o lado direito. Eu já passei para acertar bem essas costuras. Eu vou unir agora as alças. Eu pego aqui a minha parte das costas, coloco direito com direito da alcinha com a parte da frente da blusinha. Observe que eu encaixo essa alcinha apenas em um dos lados da blusa, só o lado que eu vou virar para frente. Faço isso dos dois lados, prendo com o alfinete e depois eu viro para o avesso para poder costurar essas alças no lugar. Uma dica que eu quero deixar aqui para vocês: toda vez que você for prender a alcinha, deixe uma sobra para o lado do avesso para você ter certeza que essas alcinhas foram presas direitinho no lugar. A margem de costura é a distância de um pé de máquina e, como sempre, nunca esquecer do retrocesso no início e no final dessa costura. Já prendi as alças no lugar, agora eu vou fechar a parte lateral. Eu uni ali, ó, avesso com avesso, avesso das costas com avesso da frente. Abro uma das partes, aqui no caso eu vou abrir a parte da frente. E vou passar ali, ó, bem encostadinho na costura, a lateral das costas. Bem encostadinho naquela parte que eu fiz a costura de reforço. E passo a parte da frente por cima, fazendo um encaixe perfeito. Essa costura vai ficar uma costura embutida, o acabamento vai ficar muito bonito, eu vou mostrar para vocês. Prendo com alfinete para facilitar o processo na hora da costura. Faço isso dos dois lados. Outra dica que eu tenho para você que é iniciante na costura: se você tem dificuldades com alfinete, não tem problema. Pode fazer também a costura de alinhavo, vai te facilitar o processo da costura e vai te deixar com mais habilidade também. Prendi as laterais, agora só vim costurando elas. Na máquina de costura, eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais de margem de costura. Eu deixo aqui mais ou menos 1,5 cm. Por isso, na hora de cortar a minha peça, eu também deixo uma margem de 1,5 cm, sempre na hora de cortar. Costura da parte lateral finalizada, eu vou virar minha peça agora para o lado direito e vou mostrar para vocês o acabamento, que coisa mais linda. Olha, gente, que perfeição! Esse é o lado direito, esse é o avesso. Perfeito, não é? O que vocês acharam desse acabamento? Bora montar a saia desse vestido e finalizar ele. Primeiro, eu vou fechar aqui as laterais e depois dar uma leve franzida aqui na parte da cintura. A costura dessa saia eu começo assim, ó, unindo avesso com avesso. Vou fazer a costura pelo lado direito. Ah, mas como assim? Pois é, eu vou fazer um acabamento chamado costura francesa. Esse vestido foi confeccionado 100% na máquina doméstica. Eu não usei nenhum outro tipo de acabamento que fosse em outra máquina. Se você ainda não conhece esse tipo de acabamento, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu ensino bem curtinho o passo a passo de como fazer uma costura francesa. Depois que eu fiz a costura pelo lado direito da peça, eu vou refilar ela todinha em volta dessa costura, tirando aqui, sabe, esse excesso de linha que fica na beiradinha. Volto com a minha peça para a máquina. Agora eu vou embutir essa costura. Eu virei agora para o lado do avesso e vou fazer a costura com a distância de um pé de máquina. Eu amo fazer esse tipo de acabamento, fica perfeito, a peça fica muito caprichada, é maravilhoso o resultado. Veja como ficou. Esse é meu lado do avesso e esse daqui é o lado direito. Gente, perfeito, não é? Eu amo. Já fechei as laterais, também dei uma leve franzida aqui na parte da cintura. Vou unir agora com a parte de cima do vestido, que é a parte do corpinho. A peça tá virada toda para o lado avesso, tá tanto a saia quanto a blusinha. Eu começo aqui fazendo a união na lateral de costura com costura. Costura da parte da saia com a costura da parte da blusa. Prendi tudo com alfinete. Bora costurar, fazer a união dessas partes. Na máquina de costura, a distância é de um pé de máquina, e eu sempre faço assim, ó, a parte franzida, eu coloco ela por baixo, e a parte lisa, que não está franzida, eu coloco ela por cima. Costurando devagar, sempre fazendo o encaixe direitinho, com beiradinha, coincidindo as costuras e finalizo. Tá assim a parte de dentro. Agora, eu vou colocar um elásticozinho nessa cintura. A medida do elástico, gente, é uma medida que ficou bem confortável na minha cintura. Eu vou passar ele em volta. Primeiro, eu fecho ele, dobro ele no meio
e acho as extremidades dele, lateral com lateral. Eu prendo aqui na primeira lateral, nessa costura, depois eu prendo a outra metade do elástico na outra lateral. Esse processo é muito importante para que o elástico fique bem distribuído na peça. Se a gente não costurar direito, fazer um lado mais franzido, outro lado mais frouxo, dá diferença no resultado. E agora eu vou vir costurando ele nessa costurinha aí do meio. Começo fazendo a costura aqui, ó, por uma das partes laterais, eu vou fazer uma costura zigue-zague. Desço a agulha até lá embaixo, estico até a outra parte do alfinete, distribuo bem direitinho, como eu expliquei para vocês. Para o elástico ficar bem distribuído, o resultado final fica perfeito. E só finalizo essa costura aonde eu iniciei a costura do elástico. Depois de costurado, ele fica dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu ainda vou finalizar a costura desse elástico, que eu quero embutir ele nesse vestido. É necessário? Não, mas eu sempre gosto de inventar moda nas minhas roupas. Eu começo a costura aqui pela lateral novamente, desço a agulha até embaixo, ajusto o elástico direitinho ali, na parte de dentro ele vai ficar embutido, tá? E vou costurar bem na borda desse elástico. O comprimento que eu escolhi para esse vestido é o tamanho midi, mas ele também pode ser cortado acima do joelho, pode ser feito longo, é você quem define o comprimento desejado. E o resultado final desse elástico é esse, perfeito, né, gente? Fica muito bonito. E para finalizar, agora só falta fazer a barra do vestido. Eu dobrei 1 centímetro, depois dobrei novamente e fiz a costura em volta de toda a barra do vestido. E esse é o resultado final da minha costura. Um vestido soltinho, muito confortável, fresquinho, um caimento maravilhoso. Essa modelagem tem um corte muito fácil e também muito fácil de fazer. Essa abertura nas costas que deu todo o charme na peça e também fica ajustável. Caso você engorde um pouquinho, ele também continua servindo. Muito prático esse modelinho. Eu amei, gente, amei demais. Me diz aí o que vocês acharam. Vocês gostaram? Faria esse modelo para vocês? Me diz aí. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.